nós temos textos claros sobre a proibição, e ali é chamada como abominação, um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Por que Deus me permitiria nascer assim, já condenado a ir para o inferno? Se eu pudesse escolher hoje, eu não escolheria viver o linchamento virtual que eu vivo todos os dias. Eu tenho uma boa notícia. Você está dizendo que você não pôde escolher, mas agora você pode. Meus amigos, o clima ficou tenso neste debate entre o pastor César Cavalcante e o pastor Felipe Freire. Felipe Freire se identifica como gay e andrógeno. Atualmente atua como pastor na Igreja Cristã Contemporânea, que é uma igreja inclusiva. Neste debate, o pastor Felipe Freire defende a homossexualidade cristã, enquanto o pastor César Cavalcante apresenta textos claros contra a prática homossexual. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário e vamos direto para o vídeo. A igreja cristã, historicamente, ela é inclusiva no sentido de que aceita a visita e a participação de todas as pessoas, aliás, evangeliza as pessoas para participar, mas tem um momento do ingresso na igreja. Então, frequentar a igreja é uma coisa e ingressar na igreja é outra coisa. Então a gente tem que fazer aqui a separação. Isso todas as igrejas são assim. E para o ingresso na comunidade da fé, os pecados e abominações e aquilo que a Bíblia considera como pecado precisa ser renunciado. Hoje o nome que se fala é homoafetividade. Mas antigamente, num passado não tão distante, era homossexualidade. A questão não é amor e afeto. Eu tenho afeto por pessoas do mesmo sexo, eu tenho afeto pelo meu filho, eu tenho afeto pelo meu pai, eu tenho afeto por meus irmãos, mas eu não transo com essas pessoas. Então, a questão é o sexo entre duas pessoas do mesmo gênero. Isso tem condenação no Antigo Testamento, segue essa condenação no Novo Testamento. Sendo assim, nós entendemos que na igreja, para ingressar na igreja, a pessoa precisa renunciar a esse tipo de desejo. E quando perguntado sobre qual lugar da Bíblia na sua fé, olha só o que o pastor Felipe Freire respondeu. A Bíblia hoje é tudo aquilo que nós cremos. Nós cremos na salvação, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Biblicamente falando, e é curioso até dizer que se nós formos entrar no detalhe do detalhe, na minúcia, nós vamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas pelo menos os principais, por exemplo, como é que você vê esses textos que o pastor César citou? Por exemplo, Romanos, onde Paulo vai falar assim que o ser humano sufocou a voz de Deus, ignorando a própria consciência, ignorando a percepção de Deus na natureza. E então Deus entregou o homem para os seus próprios pecados. E quando ele é entregue para os seus próprios pecados, o que acontece? As mulheres começam a amar as outras mulheres, sexualmente falando, e os homens arderem de paixão por outros homens. Não está claro que é o pecado ali, quando ele fala, deixei então para os seus próprios pecados, e eles começaram a se amar ao mesmo sexo? A gente não tem, Camila, essa visão sobre neste contexto. Por quê? Quando é citado deixar um uso natural, o uso natural de um heterossexual é se relacionar com sexo oposto. O meu uso natural, porque eu acredito, né, e aí eu não me tornei homoafetivo, Camila. Eu nasci, popularmente falando, eu nasci gay. Não se trata, na minha visão, Camila, de uma escolha. Neste contexto, a gente entende que o nosso uso natural é ir numa outra vertente. Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada, né? Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis, não somente na área da sexualidade. Sim, concordo. Mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay. Tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então, na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então, agora, resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então, vamos lá. O texto diz assim,
A gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa, eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar a Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. E a outra forma, que é o homossexualismo ou homossexualidade, a Bíblia chama de antinatural. Antinatural. Então você está indo contra a natureza, está indo contra... Bom, é só fazer conta. Se todo mundo fosse gay, o mundo ia acabar nessa geração, porque gays não se procriam. Então, isso é antinatural. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme você concorda, eu também, aí é só uma questão da interpretação. Se você diz, mas eu nasci assim, eu me sinto tal, tudo bem. Todos nós nascemos pecadores e ninguém vai ser condenado por ter nascido pecador. Mas é que Deus tem um plano de salvação para todos nós. Diferente disso, aí tem que lutar agora com o texto, porque está dizendo que é contrário à natureza. Se é contrário à natureza e contrário à vontade de Deus, aí é uma opção. Você quer continuar contrário à natureza do seu corpo, da sua biologia, e também contrário à vontade de Deus. O senhor disse que a ciência hoje não prova e tudo mais. Eu sou a prova viva, eu simplesmente nasci assim. Mas veja o versículo 28, é o próximo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Parece que é o que está acontecendo com você, Felipe. Eu não acredito nisso. Só termino a leitura do texto. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, enfim. A boa notícia é que você não pôde escolher, na sua opinião, embora eu não concorde, mas agora que você é adulto, você pode. E aí você pode escolher entre agradar o seu desejo, o seu apetite sexual, ou agradar o seu Deus. Porque pelos textos que nós estamos trabalhando, Deus não concorda, não aceita esse tipo de prática. Por que Deus me permitiria nascer assim, já condenado a ir para o inferno? Eu escuto muitas pessoas dizerem, não sou eu que estou falando, é a luz da Bíblia que está falando que você vai ser condenado para o inferno. A gente só vai saber disso no juízo final. Todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. O que é natural para nós é pecar. E os cristãos são novas criaturas. Por isso, eles precisam abandonar o velho homem com tudo que ele traz, mesmo que esse velho homem tenha nascido com uma inclinação de ser alcoólatra ou homossexual ou qualquer outra coisa. Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse há pouco, a área da sexualidade é um desafio, não só para o homossexual. Como que você coloca, se você nasceu pecador e entende isso e concorda, então como que você coloca a sua opção sexual acima do que Deus está dizendo? Porque nós temos textos claros onde Deus está dizendo, isso aí é uma abominação. E aí, agora é uma decisão. Você concorda com Deus ou discorda? Então, pastor César, olha só, mais uma vez, eu não escolho ser homoafetivo, eu não acordo e falo, hoje eu quero ser gay. Assim como ninguém escolhe nascer pecador. Exatamente. Eu nasci assim e acredito que será
sou assim. Tem um livro chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Ele vai falar sobre a plausibilidade do celibato, do Ed Shawn. Ed Shawn é um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele nunca teve relação com pessoas do mesmo sexo. E ele conta como dói, como ele sofreu a vida inteira e ele entendeu à luz das escrituras, ele quis de verdade compreender, ele entendeu o que é pecado e ele falou: Senhor, o Senhor tira desejo de algumas pessoas, mas de mim isso não mudou. Então o que eu faço pelo Senhor é me entregar no celibato. Ele nunca teve relação com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Ele é celibatário e ele conta nesse livro 9 erros que a igreja comete no acolher da dor dessas pessoas. É muito interessante a possibilidade do celibato. Caso você entendesse nas escrituras de que é pecado, ainda que você se identifique, ainda que você sinta esse desejo, mas você entendendo na escritura que é pecado, existiria amor por Jesus suficiente para você viver um celibato, por exemplo? Camila, eu acho que ninguém tem o poder de mensurar ou quantificar o amor que uma pessoa pode ter ou não para Jesus, né? Através de uma ação, de uma atitude. É que Jesus falou isso: quem me ama, obedece meus mandamentos. Negue-se a si mesmo e siga. E pegue sua cruz e siga. Então, o discipulado é amor, não tem jeito. Agora, eu penso, Camila, que assim, por que esse pastor, por exemplo, escolheu o celibato, escolheu sofrer, escolheu viver uma vida infeliz? Segundo ele, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. O amor de Jesus me colocaria nessa condição de sofrimento? Os primeiros cristãos tiveram de perder a vida por causa do evangelho. Aliás, não somente os primeiros cristãos, mas até o dia de hoje. Nos últimos números, você tem aí mais de 150 mil cristãos são mortos por sua fé anualmente. Sim. Então, essa sua fala não encontra contexto na história. Porque, tipo assim, mas será que Jesus me chamaria para negar tal? Então, é justamente esse o chamado de Jesus em Mateus 16, o texto que eu li. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, você diz assim: olha, não dá para saber se é ou não só no juízo. Então, não, dá para saber sim, temos a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem de ser a regra. A questão é, se a sua interpretação estiver equivocada, então você está no inferno no final. Teologando nos textos, indo para os textos, qual é o texto que você acha base para isso? Porque todos os textos que nós apresentamos aqui são contrários, né? Qual é o texto que acha? Que você fala assim, esse texto aqui, ó. Todas as vezes que nós terminamos e encerramos um culto lá na Contemporânea, a gente professa esse versículo. 1 de Pedro 2:9-10. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito nesta graça que me alcança. Curiosamente, você já leu a 2 de Pedro 2:9-10? Já. Você está falando na 1 de Pedro. Quando termina o culto, vocês leem 1 de Pedro 2:9-10. Mas a 2 de Pedro 2:9-10 diz assim, ó: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas, deformidades. Bom, eu falei que era 9:10, mas eu estou lendo até o 13. Acho que fica claro aqui, infelizmente nosso tempo é curto, eu quero agradecer